Meus amigos, eu só acreditei depois que eu vi. Tinha me falado de algum tempo a respeito do apoio do Chico Buarque a Dilma nessa campanha de 2014. Tudo bem, eu acho que Chico é um petista de carteirinha. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Sou um fã de carteirinha do Chico, das suas músicas, a sua poesia, a sua voz. Gosto da voz do Chico. A banda, músicas de Chico sensacionais que a gente não pode esquecer. É um artista extraordinário. Ele atua em várias áreas, escritor, teatro. Mas o que me deixou extremamente desapontado é observar como uma pessoa pode ser tão brilhante em determinadas coisas, né? Como ele na poesia, letrista, músico, compositor, cantor, autor de peças de teatro, autor de livros. Brilhante. E, no entanto, quando ele vai falar da vida normal, da vida real, ou quando se mete na área política, é um verdadeiro desastre. Como ele tem um pensamento obtuso. Eu não acreditava no que me diziam. E eu então resolvi ver o vídeo do apoio do Chico. Não é pelo apoio em si, porque isso é normal que as pessoas apoiem. O problema é que os argumentos do Chico mostram que ele é uma pessoa ou totalmente desinformada, que eu acho que ele não é, porque, até lembrando aqui, o Fernando Henrique disse uma coisa interessante, que os pobres do Nordeste não votam no PT, não porque eles sejam pobres, mas porque não têm informação. Eu acho que nesse caso aí, a gente pode colocar o Chico. Diria que o Chico, apesar de rico, não tem informação, por isso vota no PT. Mas não é o caso, ele tem informação. E aí que eu chego a outra conclusão. O importante não é ter informações. Não é oferecer informação que você vai fazer alguma coisa. É preciso que você saiba dominá-la a informação. Você tenha conhecimento específico sobre o assunto. Que você seja inteligente, compreenda aquela informação, transforme aquela informação numa ação, num ato, ou numa compreensão do que está acontecendo. Me parece que é isso que falta ao Chico, porque não é possível, o cara, filho de intelectuais, intelectual de esquerda. Eu fiquei impressionado porque o Chico, ele foi um lutador contra a ditadura, fez músicas combatendo a ditadura. O Chico apoiou o PT desde o início, como muita gente apoiou. Apoiou o Lula. Eu apoiei o Lula. Eu achava que o Lula era brilhante quando ele estava fazendo denúncias, aquilo todo. Mas depois eu comecei a olhar que o Lula não tinha proposta. Ele só sabia desconstruir as pessoas. Foi ele que desconstruiu totalmente, perfeitamente e corretamente o Sarney. Foi o Lula que mostrou ao Brasil que Maluf era o maior ladrão do país. Foi ele que mostrou que o Jarbas, o Jader Barbalho, era um tremendo canalha. Foi ele que liderou o impeachment do Collor e bateu forte no Collor.
Tudo isso eu acompanhei. Eu só não fiz o que muita gente fez. Votar no Lula para ser presidente. Achar que Lula resolveu um problema. Lula é analfabeto. Você botar um analfabeto para tomar conta de um país em pleno século XXI, um país como o Brasil, um analfabeto, que nunca teve experiência, o primeiro emprego dele na vida seria presidente da seria e foi presidente da República. Só podia dar no que deu. E Chico, tão sensível, não percebe isso? Chico dizer que confia na Dilma. Vamos ver um pouquinho aqui o que é que o Chico fala, para vocês não pensarem que eu estou exagerando. Tá certo? Eu confio sobretudo na sua sensibilidade e no seu compromisso com os mais pobres. Vamos repetir aqui só um pouquinho para a gente perceber claro que ele... Eu confio sobretudo na sua sensibilidade e no seu compromisso com os mais pobres. Olha só. Primeiro o Chico disse que confia na Dilma pela sensibilidade e pelo seu compromisso com os mais pobres. Uma pessoa como o Chico, informada, intelectual, não poderia nunca dizer uma coisa dessa. Será que Chico ouviu o discurso da Dilma? Se não viu, pode pegar na internet e ver de novo. Eu acho até que eu daria um voto de confiança a você se você visse o discurso da Dilma no início de janeiro de 2013, dando o desconto na tarifa de energia elétrica e falando também sobre a redução da taxa de juros. Dá uma olhada, Chico. Que é uma mentira só. Ela chega a dizer que o Brasil tinha o sistema elétrico mais privilegiado do mundo, que não havia nenhum problema, que não ia haver apagão, não ia haver racionamento, que estava perfeitamente resolvida a questão da energia elétrica. E agora você está vendo, Chico, você está pagando 40% mais caro e vai pagar mais caro ainda. E outra coisa, você pode ficar sem luz. Você pode ficar num show seu, parar e você não ter luz. Sabe por quê? Por causa disso aí. Dessa confiança que você teve numa pessoa que não merece confiança. Uma pessoa que mente. Uma pessoa que não tem visão. Como é que plena todo mundo, as pessoas da área, não é? Os engenheiros, sabiam que a situação estava caminhando, do setor elétrico estava caminhando para um buraco. Exatamente na caminhada para o buraco, a Dilma resolve dar um desconto nas tarifas para se mostrar aquele populismo barato, mostrar que ela ama os pobres, como você tão idiotamente está dizendo isso aí, que ela tem compromisso com os pobres. Como é que você pode dizer isso? Compromisso com os pobres. Se a mulher empobreceu o país não cresceu. O país está destruído. O setor elétrico está destruído. Vamos ter racionamento? Está aí o racionamento. Vamos ter apagões? Já houve apagões. E é essa mulher que você confia. Você que é uma pessoa tão sensível, que deveria analisar muito melhor essas coisas, analisar suas palavras. Você é um ícone brasileiro. Você tem responsabilidade sobre o que você diz. Como é que você diz que confia numa pessoa como a Dilma? Quando você confia mesmo? Você viu o que ela fez com a Marina? Você viu que ela fez uma campanha política de desconstrução, de mentiras? Você viu o que ela disse na campanha? O que ela dizia na campanha? Ela disse que o PSDB, se fosse eleito, ia aumentar os impostos, ia desempregar e o país ia parar de crescer, ia ter recessão. E o que foi? Ia colocar um banqueiro. E o que foi que ela fez depois de eleita? Botou um banqueiro, o Joaquim Levy,
economista de Chicago, portanto, neoliberal nato, aumenta as taxas de juros, está aumentando todas as tarifas, está desempregando gente, está mexendo nos benefícios sociais para menos, e você acredita nela. Será que você hoje não se sente completamente frustrado com o que está acontecendo? Se você acreditou nela. Agora, se você acreditou, Chico, porque você não tem noção nenhuma das coisas. Porque não era possível que você acreditasse numa campanha como a Dilma fez, que você não percebesse que ela estava mentindo, que ela estava destruindo os outros, não tinha projeto nenhum a oferecer, nada. E você dizer que ela tem compromisso com os pobres? Como? O país não cresce. Como é que o pobre vai sobreviver se o país não cresce, Chico? A inflação corroendo o salário dos pobres. A inflação é um imposto muito alto para as pessoas pobres. Será que você não sabe disso? Sabe disso. Você sabe disso. O pobre será beneficiado se o país crescer. Todos serão beneficiados. Ou você imagina que a Dilma, com o compromissinho dela, dando 0,5% do PIB às pessoas, se ela cuidasse do pobre, cada vez nós teríamos menos pessoas necessitando do Bolsa Família. E ela é o contrário. Talvez você tenha razão, ela tem um compromisso com os pobres para aumentar os números de pobres no país, para ela ficar a vida inteira explorando essa vaca leiteira de voto que é a pobreza, fazendo populismo, dando 0,5% do PIB e tomando com a inflação alta. Chico, você lembra que ela, nesse pronunciamento aí, ela falou que não teria taxa de juros alta no governo dela, Chico? E naquela época era 10,75. Você sabe quanto está hoje, Chico? Está 12,25, Chico. É essa mulher que você acredita. Será que você não está envergonhado do que você disse aí? Eu acho que você deveria estar envergonhado. Porque você aí está apoiando a mentira, está apoiando a corrupção. Você já viu um governo mais corrupto do que o do Lula e dela? Você sabe que o maior corrupto, o maior responsável pelo rombo da Petrobras, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vetou uma determinação do Congresso de paralisar as obras da Petrobras, porque o TCU tinha descoberto superfaturamentos extraordinários nas obras. Ele vetou, e ao vetar, Chico, ele abriu as porteiras para que as pessoas entrassem e tirassem o máximo possível. E quem foram essas pessoas? As pessoas indicadas por ele. O Paulo Roberto da Costa, o Paulinho do Lula, foi ele que indicou. O Renato Duque foi indicado por quem? Por Zé Disseu. Você acha que Zé Disseu ia lá indicar o Renato Duque sem a aprovação do Lula ou da Dilma, que estava como ministra? Que estava, além de ministra, ela era do Conselho da Petrobras? Isso tudo aí, Chico, a maior corrupção que já houve no país em todos os tempos. E esse cara que você admira, que você vota quando ele manda que você vote, você votou na Dilma porque ele mandou você votar na Dilma. Você acabou de dizer aí, ou vai dizer aí daqui a pouco. Você não fez análise nenhuma. Ele simplesmente mandou votar na Dilma. Que a Dilma era grande gestora. Você está vendo quanto de gestora ela é? Eu acho que você tem uma responsabilidade maior. Porque você é um intelectual, você é um ícone brasileiro. Você deveria pensar mais. Não pode dizer coisas assim, sem a menor responsabilidade. Você tem que pagar por isso, Chico. Você é responsável. Eu voto nela porque com ela eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe. Sabe o que ela pensa? Ô Chico, você sabe o que ela pensa? E sabendo o que ela pensa, você confia nela e dá um voto de apoio para ela, meu Chico?
Será que você é tão ingênuo? Ou será que você faz parte de um grupo que eu vou ler para você? O que eu li aqui no jornal hoje. Um artigo do Rodrigo Constantino, O Mundo Bizarro. No final me lembrei de você, Chico. Infelizmente eu me lembrei de você. Ele diz assim, mas o mais espantoso, o mais bizarro mesmo, é ainda existir quem defenda o indefensável. Quem finge que o PT realmente representa os mais pobres, apesar de tudo. Normalmente são intelectuais em busca do regozijo pessoal de parecer uma alma abnegada e altruísta ou alguém lutando para preservar uma boquinha estatal. Chico, infelizmente eu pensei em você. Eu, evidentemente, não vou afirmar isso, mas está aí na internet que você se beneficia muito do governo petista. Sua irmã foi ministra da Cultura e muita confusão se deu por causa disso. Você é financiado para produzir seu livro, lançar seu livro na Coreia. Como isso? Você é um rapaz de sucesso na música, vende muito disco, você deve ser rico, Chico. E se outra coisa, se seu livro não tem a capacidade de se autofinanciar, ora, Chico, você vai botar isso na minha conta? Na conta dos contribuintes brasileiros, Chico? Pensa um pouco, Chico. É dessa maneira que a Dilma tem compromisso com a pobreza? Fazer todo mundo mais pobre? Aliás, Chico, você é bastante coerente. Você é um fidelcastrista. E o que foi que houve com Cuba foi destruída economicamente. Você é um chavista. A Venezuela está destruída. E você é um dilmista, como você está dizendo, e lulista. Estão destruindo o país. A Petrobras está quase no chão, Chico. E só você não vê isso? Eu estou cobrando de você porque sou seu fã. Fui seu fã absoluto. Estou até com medo agora do que vai acontecer. Vi uma história na televisão, história não, uma reportagem na televisão, dos homens que vão para a Lua, para Marte, os astronautas. A urina deles sofre um processo dentro lá da cápsula, sofre um processo e se torna água que eles mesmos bebem. E o cientista explicando isso, dizendo que hoje, em muitos países, tratam os esgotos e levam diretamente para a distribuição de água potável, porque é uma água tão boa quanto a água natural. Mas o problema é que as pessoas não saibam que estão bebendo água do esgoto. Porque se você beber uma água, por mais límpida que ela for, por mais gostosa que ela seja, e você souber na hora ali que ela veio de algum esgoto, você não tem o prazer que tem se beber sua água sem saber disso. Eu estou pensando que está acontecendo o mesmo com as pessoas que te admiram, que admiram a tua música. Porque agora, Chico, eu, por exemplo, vou ouvir tua música e fico na situação do cara que bebe a água sabendo que ela veio do esgoto. Por mais límpida, por menos mal que ela faça, por melhor qualidade que ela tenha, quando a gente pensa no esgoto, a gente perde o prazer de beber aquela água. Chico, dá uma repensada. Pensa. Você é uma pessoa importante para o Brasil. Vamos ver o resto aqui para ver o Chico. Sabe que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Este ano... Olha aí, ele se confessa um eleitor de cabresto. Ele votou na Dilma por causa do Lula. Um rapaz intelectual e uma responsabilidade tão grande com os brasileiros, votar desta maneira, Chico. O Lula diz, vota na Dilma, você vota na Dilma? Olha aí o que aconteceu, Chico. Por isso que eu te acho responsável por isso, Chico. Voto na Dilma por causa da Dilma. Eu voto na Dilma porque a respeito a... É lamentável você ver uma pessoa como é o Chico
e ter uma visão tão tacanha, ser tão obtuso quando analisa a situação brasileira de uma maneira geral. A inteligência dele está concentrada na poesia, na música, nas letras, e não abre espaço para pensar em outra coisa. Ok, pessoal, um abraço, muito obrigado e até a próxima.